Tudo bem? Aqui quem fala é o professor Luiz Felipe e vamos hoje para mais uma aula, do nosso curso de cinemática. A aula de hoje, o nosso foco será movimento retilíneo e uniforme, chamado simplesmente de MRU, ok? Gente, então vamos começar aí nossa aula de hoje. Quais são as características do movimento retilíneo uniforme? Gente, esse movimento é extremamente simples, tá? Nesse movimento, a velocidade ela não se altera em nada. Ela permanece sempre com o mesmo valor, apontando sempre para o mesmo sentido o tempo inteiro. Ou seja, ele é um movimento reto com a velocidade sempre com o mesmo módulo, sempre o mesmo valor. Ele é caracterizado pelo corpo percorrer distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Ou seja, o módulo do vetor velocidade ele é constante e diferente de zero. O que não tem nesse problema aí, galera? Não tem em movimento retilíneo uniforme. Não tem a grandeza aceleração, ok? A aceleração é a grandeza física responsável por alterar a velocidade. Então, nesse movimento, não tem aceleração, beleza? Ele é um movimento caracterizado por ter uma aceleração zero. Apenas a velocidade é diferente de zero. Bem, características desse movimento, galera. Primeiro vamos para as classificações, que são duas. Primeira classificação, gente. Esse movimento, ele é chamado de progressivo quando o móvel, ele caminha no sentido em que as posições em que eles se encontram ficam cada vez maior. Nós chamamos de positivo. E é representado pela velocidade ser sempre positiva, ok? Ela pode ter qualquer valor desde que positivo. Assim sendo, o movimento é classificado como progressivo, ok? Bem, no outro slide eu tenho o oposto de progressivo, que é no caso retrógrado. O que é o retrógrado? É o sentido em que o móvel se movimenta, em que em vez das posições aumentarem com o tempo, elas diminuem com o tempo. Então ele está voltando as posições. Esse movimento ele é denominado de retrógrado, embora em alguns livros eles chamam também de regressivo. Nesse movimento aí, a característica dele principal é a velocidade ter sempre valor negativo. O valor negativo da velocidade, então, nos diz que a cada segundo que passa, o corpo volta determinada quantidade de metros ou quilômetros. E o progressivo, a cada segundo que passa, o corpo avança determinada quantidade de metros ou quilômetros aí, ok? Essa é a diferença básica entre progressivo e retrógrado que nós usamos nesse movimento. Bem, esse movimento, gente, só tem apenas uma função horária, ok? Que é a função horária da posição, ok? Quem é quem aqui? O termo que está sozinho, ó, é a posição inicial. O V é a velocidade do móvel, que ela não muda, ok? O V é a velocidade. O T é o tempo, é o instante em que você quer saber quando ele está em determinada posição, ok? Isso, gente, é a chamada função horária das posições. Por que função, gente? Porque para cada segundo que passa, nós temos uma posição final diferente aí, ok? Bem, tem vários macetezinhos aí para decorar essa fórmula, mas é uma fórmula que nós trabalhamos tanto, gente, que não precisa de macete. S igual a S0 mais VT, onde o S é a posição final, o S0 a posição inicial, o V é a velocidade e T é o instante, é o tempo em que você quer saber determinada posição, ok? Gente, rapidinho aí, ó, nesse movimento, os gráficos também, só bater no olho já dá para saber que é desse movimento, porque eles têm, comportamentos, tem um padrão aí, ó. Primeiro padrão, gente, é o gráfico da velocidade em função do tempo. Gente, o gráfico da velocidade em função do tempo. Se você reparar aí, ó, neste gráfico aí, conforme o tempo passa, a velocidade permanece sempre com o mesmo valor. Ela não muda. Nesse caso aqui, da esquerda de vocês,
nós temos o movimento progressivo. Por que ele é chamado de progressivo, gente? Porque a velocidade ela é a mesma e sempre positiva. Do lado, nós temos o movimento chamado de retrógrado. Gente, o movimento de retrógrado, o tempo passa, a velocidade é sempre a mesma, porém abaixo do eixo do tempo, ó, um valor negativo. Então aqui eu tenho a velocidade com valor positivo, aqui eu tenho a velocidade com valor negativo. Então, aí nesse slide, nós temos as duas possibilidades de gráficos de velocidade para esse movimento, ok? Uma reta na horizontal aí, paralela com o eixo do tempo, ok? Do lado esquerdo nós temos o movimento progressivo, do lado direito nós temos o movimento retrógrado ou regressivo. Bem, continuando aí, gente, então na nossa aula sobre movimento retilíneo e uniforme, nós temos aí a segunda possibilidade, os gráficos, né, da posição e do tempo, ó. Gente, essas três possibilidades aí, ó, que estão descritas nesse slide, todas as três referem-se ao movimento progressivo. O primeiro, gente, o movimento é progressivo, reparem, conforme o tempo passa, as posições ficam cada vez maiores. Só que ele começa já com determinada posição positiva. No segundo slide, também, ó, conforme o tempo passa, as posições ficam maiores. No entanto, no slide do meio, ele está começando do zero, da posição inicial zero. E no terceiro gráfico aí, conforme o tempo passa, reparem que a posição também aumenta. O detalhe é que ele começa de uma posição negativa. Então ele está avançando, só que ele começou antes do zero. Ok? Bem, nos três casos aí o movimento é classificado como progressivo. O que muda é a posição inicial em cada um dos casos aí. Ok? O importante aí é que a velocidade nos três casos ela é sempre positiva, ou seja, o móvel sempre vai deslocar-se no sentido em que as posições aumentam com o tempo. Bem, o contrário disso daí, nós temos o movimento regressivo ou retrógrado, que é mais comum ser chamado. Gente, no movimento retrógrado, ele vai começar em uma posição e ele vai estar sempre voltando. As posições vão ser sempre menores com o tempo. No primeiro caso, ele começa de uma posição positiva e vai voltando com o tempo. Ó, repare que o tempo avança e a posição está ficando cada vez maior. No slide do meio, ele começa da posição zero e no slide do canto direito, ele começa de uma posição já negativa, ficando cada vez mais negativa, né? Esses três casos aí, nós podemos afirmar que é um movimento uniforme do tipo retrógrado, ok? Porque a velocidade ela é sempre negativa. As posições sempre diminuem com o tempo. Beleza? Continuando então, gente. Vamos fazer agora um exercício bem tranquilo, tá? Olha só. A função horária de um carro que faz uma viagem entre duas cidades é dada por S igual a 100 mais 20t. Reparem que do lado da função tem escrito SI. Quer dizer que o 100 e o 20 eles estão no Sistema Internacional de Medidas. O que é o Sistema Internacional de Medidas? Distância em metros, tempo em segundo, velocidade em metros por segundo. Bem, primeira coisa que ele nos pede aí, a posição inicial. Depois, ele quer a velocidade. E, por fim, a posição quando o tempo for 30. Então, vamos lá, gente. Bem, ele já me deu essa função pronta aí. 100 igual a mais 20t, né? Posição do móvel, então, é dada por 100 mais 20t. Se eu escrever embaixo a função horária da posição, para o movimento uniforme, por comparação dá para eu identificar quem é o S0 e quem é a velocidade. Olha aí, o S0 está no lugar do 100 e a velocidade está no lugar do 20. Logo, qual que é a conclusão? Que o S0 vale 100 metros e a velocidade vale 20 metros por segundo. Por que que eu sei isso? Que é metros e metros por segundo? Porque ele já nos disse no texto que estão no Sistema Internacional de Medidas. E por fim, ele quer saber qual que é a posição quando o tempo for 30. Muito fácil. Substituímos o número 30 no lugar do t, né? Conforme vocês podem
visualizar aqui, ó, no lugar do tempo nós substituímos o número 30, já em segundos. Primeiro resolvemos a multiplicação, 20 vezes 30 dá 600, e somamos com 100. Ou seja, no instante 30, ele está na posição 700 metros, conforme você pode ver aí no resultado, ok? Gente, propriedades do gráfico. Isso é muito importante, gente, o mais importante da aula. Então, prestem bastante atenção. Isso não vale apenas para o movimento retilíneo uniforme, mas para qualquer movimento que nós estudaremos daqui em diante. Gente, toda vez que você vir o gráfico da velocidade em função do tempo, gente, pode ser para qualquer movimento. Se você calcular a área do gráfico, ó, sobre determinado intervalo de tempo, ó, calcular a área, o que você tem, gente? A variação do espaço daquele móvel, ok? Quantos metros ele avançou ou voltou naquele intervalo de tempo. Reparem que aqui eu coloquei o tempo T1 e T2. Então, entre T1 e T2, se eu calcular essa área aí, que é um retângulo, né? Aqui é a velocidade. Se eu calcular a área desse retângulo, base, reparem que a base é a variação do tempo. E a altura é a velocidade que não muda. Base vezes altura, que é a área de um retângulo, ó, conforme vocês podem ver aqui no meio, ó. A área é a velocidade vezes o tempo. Através da expressão da velocidade média, tempo está dividindo, eu passo multiplicando. Então, ΔS é igual a velocidade vezes o ΔT. Como isso daqui é a área, conclusão, gente, a área do gráfico é numericamente igual ao ΔS, sempre em que você tiver o gráfico da velocidade em função do tempo. Esta daqui é a propriedade mais importante. A área do gráfico velocidade em função do tempo é numericamente igual ao ΔS. E, por último, para encerrarmos, tá? É uma propriedade mais matemática do que física, mas se você pegar o ângulo que o gráfico do espaço em função do tempo faz com a horizontal, se você pegar esse ângulo, a tangente desse ângulo, que é algo, né? Quem for do primeiro ano já viu, quem for do nono ano ainda verá esse assunto, mas é a tangente do ângulo. Como calcula a tangente de um ângulo? Fácil, você pega o triângulo retângulo, pega o lado oposto do ângulo e divide pelo lado adjacente ao ângulo, ó. O lado oposto do ângulo de 90, né? Do ângulo beta, é o que nós chamamos de cateto oposto. O lado adjacente do ângulo beta, nós chamamos de cateto adjacente. E o lado oposto do ângulo de 90, que vocês verão na matemática, o nome é hipotenusa. Definição de tangente, tá bem aqui, gente, cateto oposto, ou seja, o lado menor que está oposto ao ângulo, dividido pelo outro lado que também é menor, não é isso? Só que esse está do lado do ângulo, cateto adjacente, ok? Tangente desse ângulo é numericamente igual à velocidade. Então, se ele te der o ângulo porventura, calculando a tangente desse ângulo, você tem a velocidade daquele problema. Isso é uma propriedade muito utilizada no ensino médio. Gente, quero aqui agradecer quem acompanhou a aula até aqui, beleza? É uma aula rápida, tá? Mas é importante todos os slides que eu passei aqui. Quem tiver dúvida pode assistir quantas vezes quiser. E por favor, gente, dê um like aí e siga a página, que toda vez que tiver vídeo novo, vocês já receberão notificação aí. Gente, qualquer coisa, qualquer comentário, pode falar aqui nos comentários, beleza? Que eu respondo sempre que puder. Gente, um abraço e até mais.